Zé Felipe foi do luxo à lama e, ironicamente, essa pode ter sido a melhor coisa que aconteceu com ele. O cara que vivia em meio a flashes, stories e câmeras por todos os cantos, hoje parece ser mais feliz sujo de barro do que quando estava cercado de mídia e publicidade. E isso por si só já é um retrato de como a vida real ainda vale mais do que qualquer vitrine digital. Durante anos, Zé e Virgínia representaram o ápice do relacionamento de sucesso. Mansões, carros, luxo, viagens internacionais, campanhas milionárias, mas por trás do sorriso perfeito havia algo cada vez mais perceptível: a alma engessada. Cada beijo parecia um contrato, cada declaração parecia como uma entrega de mídia. Era o amor transformado em produto, o sentimento virando estratégia e a rotina se tornando uma empresa. Até que um dia o script parou de fazer sentido e quando o palco desabou, a lama entrou em cena, literalmente. Zé reaparece, mas de um jeito que ninguém esperava, descalço, sujo, rindo no meio da lama, no meio do nada, ao lado de Ana Castela, a boiadeira mais autêntica que a música sertaneja viu surgir nos últimos anos. E aquele contraste entre o passado plastificado e o presente espontâneo se tornou um símbolo poderoso. Enquanto o antigo relacionamento girava em torno de números, o novo parece girar em torno de risos. E aí entra uma reflexão bem cômoda. Será que Zé Felipe precisou perder o império para ganhar a paz? Será que a felicidade dele estava no luxo ou na lama? Porque a verdade é que há uma diferença brutal entre vender um relacionamento e viver um relacionamento. Enquanto a Virgínia transformava cada beijo em engajamento, a Ana Castela transformava cada banho de lama em liberdade. Uma queria o clique, a outra o momento. Uma vivia para audiência e a outra vive por agora. E essa diferença muda tudo. Porque a fama compra atenção, mas não compra conexão. E o Zé, talvez pela primeira vez, esteja aprendendo o que é realmente viver um relacionamento, não performance. O cara que vivia sempre moldado por imagem e marketing, hoje se redescobre como uma pessoa simples no meio da terra, sem filtros, sem coisas editadas. É como se ele tivesse trocado o palco pela roça e a fama pela paz. E é nesse contraste que a história ganha ainda mais força. A lama lavou a alma. Talvez essa seja a maior lição da vida moderna. A gente se acostumou tanto a mostrar o que vive que esqueceu de viver o que mostra. E no fim das contas, o que realmente importa não são seguidores, campanha de engajamento, é quem está ao seu lado, quem está ali contigo quando não tem ninguém olhando. Hoje, o Zé e a Ana mostram que o verdadeiro relacionamento não precisa de contrato, assessor ou filtro. Ele acontece quando duas pessoas decidem ir juntas, mesmo que o cenário seja na lama, no meio do nada, nas coisas simples. E o mais interessante é que o público percebeu isso. A diferença entre o natural e o fabricado é gritante. E por mais que tentem disfarçar, a verdade sempre tem um brilho maior que o marketing nunca vai conseguir reproduzir. Zé Felipe talvez tenha perdido a vida pro feed, mas encontrou uma vida que faz sentido. E isso para muita gente é o verdadeiro luxo. Para entender melhor essa virada do Zé Felipe, é preciso voltar alguns capítulos. Durante anos ele foi praticamente um personagem de um Big Brother que nunca terminava. Cada brinde, cada beijo, cada festa, tudo era conteúdo. E no meio de tanta câmera, ele virou um coadjuvante da sua própria vida. Enquanto a Virgínia crescia como marca, o Zé diminuía como homem. E essa é a parte que pouca gente fala. Por trás das dancinhas ensaiadas, dos vídeos espontâneos, havia uma estrutura empresarial gigantesca, com metas, cronogramas, contratos e campanhas milionárias. E o problema de transformar sentimento em negócio é simples. Quando o relacionamento vira publicidade, qualquer crise vira crise de imagem e ninguém consegue se relacionar de verdade quando precisa parecer feliz o tempo todo. O Zé começou a perder brilho no olhar, a espontaneidade sumiu e o cara que nasceu no meio da música, com alma leve e coração caipira, virou uma engrenagem do marketing digital. Enquanto isso, o público observava aquela vida perfeita, cercada de luxo, começou a parecer artificial. As pessoas sentiam que havia algo forçado e quando um relacionamento precisa ser fabricado, é porque já está praticamente no fim. O problema de viver para mostrar o que é que uma hora o público enjoa e o próprio ator também se cansa do papel. E foi aí que veio o desgaste, a distância, as indiretas, as especulações e como todo relacionamento que nasce de um palco, o fim também veio diante das câmeras. Só que dessa vez o Zé não quis mais o roteiro, ele só quis o silêncio. Ele saiu do barulho, saiu das luzes, da pressão e foi ali na simplicidade que ele reencontrou a sua essência. Não era
era mais o marido da Virgínia, era o Zé, o cara que canta, que ri, que erra, que sua, que pisa na lama, que sente o cheiro da chuva. E é curioso como quando a gente volta pro básico, tudo volta a fazer sentido. E é nesse contexto que aparece Ana Castela, e não como uma substituta, mas como um contraponto, porque ela não chegou para somar números, para postar status, para gerar mídia, chegou para dividir o peso. Enquanto a Virgínia vivia de aparência, a Ana vivia de presença. Enquanto uma vendia a ideia de perfeição, a outra mostrava o caos da vida real, o cavalo, o barro, o campo, o cabelo bagunçado. E talvez seja justamente por isso que o Zé parece tão livre. Ele trocou a performance pela paz. A mulher certa não te transforma em um produto, ela devolve a tua essência. E esse contraste é totalmente perceptível. Com a Virgínia, tudo era estratégia. Com a Ana, tudo é natural. Com uma, ele precisava performar. Com a outra, ele só precisa ser. E é esse tipo de relação que dura, não porque é perfeita, mas porque é verdadeira. A Ana não tá preocupada em fazer o casal parecer bonito no Instagram. Ela quer rir junto, ela quer sujar a bota, quer cantar desafinado, quer dividir o silêncio. E esse tipo de conexão é rara. Pode até não dar lucro, mas dá paz. No fim, o que vale não é a mulher que te dá fama, é a mulher que te faz esquecer que você já teve fama e te lembrar quem realmente você é. O público percebeu, porque o vídeo dos dois viralizaram não por ostentação, ou estratégia, ou qualquer coisa encenada, mas sim por autenticidade. É como se duas pessoas ali se reconhecessem, cansadas de filtro, de falsidade, de tanta encenação. Ver dois artistas rindo na lama soa mais humano do que um casal milionário posado para câmeras, mansões, em jato particular. E esse é o ponto, a verdade conecta. O Zé Felipe virou símbolo de um novo tipo de sucesso, aquele que não precisa de aplauso. E isso é até irônico porque muita gente pensa que ele decaiu. Mas será que decair realmente é cair ou se libertar? O Zé trocou o luxo pela lama e achou leveza. Trocou a fama pela paz e achou o propósito. Trocou o palco pela roça e achou a verdade. E para quem viveu um relacionamento cheio de contratos, sabe muito bem quanto isso vale. No fundo, essa história vai muito mais além do que qualquer fofoca. Reflete um comportamento de uma geração que aprendeu a performar emoções e vender momentos. E quando vê gente trocando visibilidade por vida, isso incomoda, porque é raro ver alguém escolhendo ser feliz sem precisar parecer ser feliz. O ponto de virada na vida do Zé Felipe não foi quando ele perdeu visibilidade, foi quando ele percebeu que a fama não preenche o vazio de viver uma mentira. Quando você passa muito tempo tentando ser o que o público quer, você esquece de quem você é. E esse é o maior erro dele, confundir amor com audiência. A relação com a Virgínia era um império, mas o império ruiu porque foi construído sobre vaidade, não sobre a verdade. Enquanto eles tentavam mostrar o casal perfeito, a vida real gritava por liberdade. No fim, a história do Zé Felipe é menos sobre fama e mais sobre cura, porque quando o homem passa tempo demais vivendo sob holofotes, ele esquece das coisas simples da vida, que são as coisas mais valiosas. Durante anos, Zé viveu um roteiro escrito por outros, um roteiro onde o amor tinha horário, o riso tinha roteiro e o abraço tinha data de postagem. Mas quando ele rasgou esse script e decidiu viver de verdade, o mundo achou que ele tinha enlouquecido. E é sempre assim, quando você abandona a ilusão, os prisioneiros acham que você é louco. No fim das contas, o que aconteceu com ele, terminando com a Virgínia, foi uma libertação. E o Zé entendeu isso tarde demais, mas entendeu que o amor não é engajamento, que o carinho não é contrato, que o respeito não se compra com patrocínio, e que o amor de uma mulher está no que ela desperta em você, não no quanto ela parece com você. Ana Castela entrou na vida dele como um reflexo do que ele precisava ver, a simplicidade, o riso, os momentos simples, e em um mundo onde tudo é performance, isso faz total diferença. E essa história virou o símbolo de algo maior, a volta do homem para sua essência, porque a geração atual de homens cresceu acreditando que ser bem-sucedido é ser exibido, mas o verdadeiro sucesso é viver um jeito que você não precisa provar nada para ninguém. E o Zé Felipe, com toda a sua história, mostrou isso com lama, não com legendas. A lama que muitos usavam para zombar virou símbolo de purificação, porque o homem que teve tudo, mas vivia um vazio, e agora ele está completo. E talvez essa seja a maior lição de todas. A felicidade não está naquilo que você tem, mas naquilo que te faz esquecer do resto do mundo por alguns minutos. A história de Zé Felipe e Ana Castela é, no fundo, uma história de reconexão, uma reconexão com a natureza, com o riso, com o próprio propósito. E talvez é por isso que muita gente se identifique, porque no meio de tanta gente falsa no digital, ver alguém se sujar de verdade é um alívio. No fim das contas, a fama te dá público, mas a verdade devolve a alma.